que a maternidade é um dom divino. A maternidade é um dom do próprio Deus para nós mulheres. Mas também é um chamado muito desafiador. Eu costumo dizer que em toda a minha vida, aquilo que mais me desafia é a maternidade. É claro que a gente tem desafios em outras áreas da vida. A gente tem no casamento, a gente tem na vida ministerial, a gente tem na nossa vida secular, na nossa vida profissional. Mas a maternidade, para mim, é a área que mais me desafia. É uma área que me tira da minha zona de conforto. E quando eu paro para pensar sobre a maternidade, sobre a criação das minhas filhas, eu sou confrontada. Eu sou mexida. Eu sou impulsionada. E muitas vezes, quando eu olho para a maternidade, muitos são os sentimentos, muitos são as emoções que envolvem essa missão dada por Deus. E que é tão especial. Quando eu penso em maternidade, eu penso em algo que o próprio Deus confiou a nós. Eu não sei se você já parou para pensar, mas a maternidade é um presente que a gente não tem como calcular. O próprio Deus nos dá a condição de cuidar de seus filhos. Você já parou para pensar sobre isso? Deus, Ele nos dá o privilégio e a oportunidade de cuidarmos, de ensinarmos e de direcionarmos os seus filhos. Isso é um grande privilégio, mas também é um enorme desafio. E por isso que muitas vezes, muitas mulheres se sentem esmagadas pelo peso da maternidade. É por isso que muitas vezes muitas mulheres se sentem temerosas por conta da maternidade. Porque a maternidade, ela realmente nos desafia. E a gente sabe e entende o peso dessa responsabilidade, que é criar os filhos de Deus. Porque bem sabemos que os nossos filhos, aqueles que nos chamamos de nosso, não são nossos. Eles são de Deus. Deus é quem nos permite cuidarmos deles. Mas eles são primeiramente de Deus. Então a maternidade, ela vem cercada de muitas emoções intensas. É alegria, amor profundo, senso de missão, mas também medo, dúvidas, inseguranças e uma sensação constante de responsabilidade. E nesse texto de Lucas 1, 26, 28, nós vemos uma jovem muito conhecida. Uma jovem chamada Maria, sendo surpreendida por um anjo que chegou até ela e com uma notícia mudou completamente a sua vida e a sua história. Ele disse para ela que ela daria a luz ao Filho de Deus. Maria não era mãe, não era casada, era uma jovem, virgem, inexperiente, mas que já tinha ali, naquele momento, um grande propósito dado por Deus, de gerar o seu filho. E ali no início dessa jornada de Maria, nós encontramos nela as mesmas emoções que ecoam ainda hoje dentro dos nossos corações. Maria, ela nos ensina que a maternidade, mesmo quando atravessada por incertezas, ela pode ser vivida com fé, confiança e entrega total a Deus. Não porque nós somos suficientes por nós mesmas, mas porque a nossa suficiência, nós entendemos que a nossa suficiência vem do Senhor. É Deus quem nos sustenta, minhas irmãs. É Ele quem nos capacita e caminha conosco em cada etapa da maternidade. Por isso o chamado de hoje para nós, mães, é para uma maternidade confiante. Talvez você esteja aqui nessa noite e diga, mas eu não sou mãe. Mas você pode ser. Pode ou não pode? Pode. Então essa palavra também é para você. A palavra de Deus, ela encontra os corações de forma diferente, mas ela nunca volta vazia. Então a maternidade, ela não é baseada na perfeição, mas ela é baseada na fé. Ela não é ancorada no controle, mas na entrega. Para vivermos a maternidade com leveza e propósito,
algumas bagagens devem ser colocadas aos pés da cruz, aos pés de Jesus. E hoje nós vamos refletir sobre 3 dessas bagagens que nós precisamos deixar, que nós precisamos aliviar, que nós precisamos levar até os pés da cruz e entregar para Jesus. A primeira bagagem é: livre-se do medo. A bagagem do medo. Lucas 1:30 vai dizendo: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Irmãs, eu fico pensando em Maria naquele momento. Ela tinha ali tudo para se apavorar, para ficar desesperada, porque o contexto que ela vivia e a realidade dela naquele momento, diante daquilo que o anjo falava com ela ali, era muito contraditório, era muito incoerente. E naquela época, naquele momento em que o anjo aparece, ela ainda não era casada. Ela apenas estava comprometida a um homem, mas ela não era casada. Então, para ela engravidar ali naquele momento, era algo assustador, porque ela poderia até ser apedrejada. Era uma jovem muito comum, mas ela tinha um chamado extraordinário. O chamado de ser mãe, o chamado de gerar filhos. E mesmo temente ao Senhor como era Maria, porque Deus a escolheu, porque sabia exatamente quem era Maria. Ainda que temente a Deus, a palavra vai dizendo que ela sentiu medo. Por quê? Porque a primeira coisa que o anjo diz para ela: não tenha medo. Isso porque o coração dela estava sendo movido naquele momento por medo. Mas se Maria confiava em Deus, se Maria era temente a Deus, se Maria tinha relacionamento com Deus, a ponto de Deus a escolher para ser a mãe do seu filho, por que Maria tinha medo? Porque o medo é uma sensação humana, inerente ao ser humano. Eu e você, mulheres e mães, nós sentimos medo. Ainda que a gente diga: eu confio em Deus, eu sei que tudo está nas mãos de Deus, eu sei que a vida dos meus filhos está nas mãos de Deus, nós sentimos medo. E Maria também sentiu. E muitas vezes, mesmo confiando no Senhor, é assim que a gente se vê, é assim que a gente se encontra. Mas o anjo, ele não repreende Maria, mas ele chama Maria pelo nome, e ele reconhece a sua humanidade. E ele lembra ela, ele diz para ela: você foi agraciada. E isso significa que ela não enfrentaria aquele chamado sozinha. Sabe o que Deus estava dizendo para ela ali? Maria, eu te chamo, mas você não vai sozinha, eu vou com você. Eu estou contigo. A maternidade, minhas irmãs, ela nos confronta, sabe? Com esse paradoxo. Esse paradoxo de olharmos para Deus e dizermos: eu confio no Senhor. Mas olharmos para dentro de nós e sentirmos o medo, e muitas vezes nos deixar levar por esse medo. Nós sentimos medo de errar. Nós sentimos medo de não sermos suficientes. Nós sentimos medo de perder o controle. Nós sentimos medo de não conseguir suprir emocionalmente e espiritualmente os nossos filhos. Nós sentimos medo do futuro, das adversidades. E sentimos medo de vê-los sofrer. E eu quero abrir um parênteses aqui nessa noite para falar com você, mãe. Especialmente se você for uma mãe atípica. Eu não sei se nessa noite tem uma mãe atípica aqui. Mas Deus tem falado muito ao meu coração. Talvez uma mulher que venha assistir essa mensagem se encontre nessa condição. Deus tem falado muito ao meu coração para essas mães, assim como eu, que muitas vezes diante do futuro dos seus filhos se sentem esmagadas pelo medo. Eu vou contar para vocês um breve testemunho em relação à minha primeira filha. Na minha primeira gestação, eu, inexperiente, mesmo sem saber que esse vírus, esse contágio poderia acontecer, eu fui acometida de um vírus chamado citomegalovírus. E ele é um vírus que, quando contraído na gestação, ele pode trazer muitos danos e muitas sequelas ao feto, ao bebê. E eu contraí esse vírus.
E Ana, ao nascer, mesmo que a gente não soubesse naquele primeiro momento, ela nasceu com algumas lesões cerebrais. E naquele momento a gente não sabia, mas a partir do 5º mês de idade ela começou a apresentar convulsões. E a gente não sabia o que fazer, não sabíamos nem o que era aquilo. E essas convulsões, a epilepsia, era uma das sequelas que esse vírus havia deixado nela. Assim também como algumas limitações cognitivas. E Ana Clara, toda vez que ela tinha crises convulsivas, era muito severa. A gente precisava levá-la até o hospital e ela era internada imediatamente e levada para a UTI, porque ela não voltava das convulsões se não fosse por medicamento intravenoso. Então, a partir do 5º mês de idade, a Ana Clara começou a apresentar essas convulsões. E por muitas vezes nós tínhamos que sair correndo com ela até o hospital. E era um cenário de terror, porque a gente não sabia o que poderia acontecer com a nossa filha. Porque a epilepsia, ela é muito prejudicial, porque ela vai matando áreas do cérebro. E quando Ana tinha aquelas convulsões, as convulsões eram tão fortes que ela ficava por horas desacordada, convulsionando. E por muito tempo o medo me consumia, porque eu pensava no futuro da minha filha, como que seria. Se de repente, diante de uma convulsão, talvez ela pudesse voltar com muitas sequelas. E o que poderia ser dela? Então, por muitas vezes, o meu coração foi esmagado de medo. Muito medo. E teve uma vez que eu me lembro que eu estive com ela no consultório do neurologista dela. Tinha uns 3 anos aproximadamente. E eu conversando com o médico, pedi para ele: doutor, fala para mim o que vai ser da minha filha, como que vai ser o amanhã dela, o que a gente pode fazer por ela, para que ela consiga ter uma qualidade de vida, para que ela consiga alcançar alguns lugares que toda mãe deseja para seus filhos. E ele disse para mim, ele disse bem assim: não espere muito, satisfaça com o pouco que ela conseguir. E aquilo acabou comigo. Porque você que é mãe, você sabe que a gente faz planos para os nossos filhos. A gente pensa no futuro e a gente pensa naquilo que eles vão alcançar, naquilo que eles vão conquistar. E quando ele falou aquilo, ele disse para mim, com outras palavras: não crie muita expectativa. E aquilo me destruiu. E eu fui para casa chorando e falando: Senhor, eu pedi tanto um filho ao Senhor. Eu orei tanto por um filho. Eu precisei fazer uma cirurgia para ter essa filha. E agora eu ouço isso: o que vai ser da minha filha? E daquele momento Deus diz para mim: sou eu quem dou a última palavra. O futuro da Ana Clara está em minhas mãos. Sou eu quem cuido. E aquela palavra daquele médico, eu repreendi. E eu disse: eu não aceito esse decreto na vida da minha filha, porque é o Senhor quem faz. E muitas vezes, assim como eu, talvez seja esse cenário que você viva de medo. O medo do futuro do seu filho, da sua filha. E eu quero dizer para vocês: não tenha medo. O Senhor te trouxe aqui essa noite para dizer para você: eu estou cuidando de tudo. Eu estou com você. Assim como Ele disse para Maria, Ele diz para nós hoje: não tenha medo. Eu estou com você. Você não está sozinha. Você foi escolhida por Deus. Você foi agraciada por Deus. E você tem sido, como mãe, capacitada por Deus. Nada é nosso. Nada vem de nós. Tudo vem dEle. Tudo é a graça dEle. Tudo é o poder dEle. Então, se Deus confiou a nós um filho, uma filha, seja ele típico ou atípico, com limitações ou não, é porque Ele sabe exatamente quem nós somos e o que nós podemos fazer por eles. Deus não permite que nada chegue na nossa vida sem que a gente possa vivê-la. Deus não permite que Ele não nos dá filhos que a gente não tenha condições de cuidar. Tudo aquilo que Deus permite, existe propósito.
Tudo aquilo que Deus deixa chegar na nossa vida existe propósito. Propósito que Ele mesmo já determinou para a nossa vida. Ainda que a gente não conheça, existe propósito para todas as coisas. A maternidade, minhas irmãs, ela não é um fardo. Ela é um presente de Deus. E nesse processo, à medida que nós ensinamos nossos filhos, Deus também nos ensina. Eu postei ontem no Instagram dizendo que a maternidade é um aprendizado, uma escola bilateral. A gente ensina, mas a gente é ensinada diariamente. Porque aquilo que a gente ensina aos nossos filhos, o Senhor também, na perspectiva de pai, nos ensina. E a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo, a gente vai sendo moldada e a gente vai sendo transformada por esse ensinamento. Não deixe que o medo paralise você. Porque o medo, ele pode roubar você dessa missão tão preciosa e tão valiosa, que é a maternidade. Criar filhos é um exercício contínuo de fé. E o medo, quando não é entregue para Deus, ele dá lugar à preocupação excessiva. E a preocupação excessiva, ela rouba a nossa paz. Ela subtrai. Ela não acrescenta, ela diminui a nossa fé, ela tira a nossa paz, ela rouba o nosso sossego. E ela toma conta da nossa mente. Então não permita que a preocupação se aloje no seu coração, mas que você possa colocar diante de Deus os seus medos, aquelas áreas mais delicadas que você enxerga na vida dos seus filhos. Nenhuma promessa do Senhor falha. A gente pensa que aquilo que nós vemos na vida dos nossos filhos, que as circunstâncias, que o dia a dia, é algo que a gente pode prever. Mas eu quero dizer para você que não, a gente não tem como prever. Mas uma coisa a gente pode ter como certeza, que aquilo que é promessa de Deus para nós, para nossa casa, para nossa família e para a vida dos nossos filhos, as promessas do Senhor, elas não falham, elas se cumprem. A palavra de Deus em Romanos 8:28 vai dizendo, vai dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, ainda que a jornada seja difícil, que você possa crer, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu vejo hoje em dia, infelizmente, a gente tem visto na sociedade, à nossa volta, muitas mulheres que têm renunciado à maternidade. Talvez por medo. Talvez por egoísmo. Talvez porque não estão dispostas a pagar o preço, porque existe um preço a pagar. E têm aberto mão da maternidade. Um presente de Deus para nós. Uma oportunidade que Deus nos dá para crescermos, para aprendermos, para sermos moldadas e ensinadas por Ele. Os filhos nos desenvolvem. Os filhos despertam em nós aquilo que muitas vezes a gente nem sabe que existe. Eles revelam dentro de nós aquilo que está ali escondido, que ninguém vê. E a gente pode ter acesso a isso e entregar para o Senhor. A gente pode dedicar a vida dos nossos filhos aquilo que Deus colocou dentro de nós como propósito, como essência. Deus nos criou mulher para gerar. Deus colocou em nós órgãos. E Deus nos preparou e nos capacitou para gerar. Mas nesse mundo, nesse tempo, e as influências externas têm dito para muitas mulheres, não faça isso. Muitas mulheres têm escolhido criar bicho, animais, ao invés de criar filhos. E sabe o que acontece? Tem deixado de experimentar do maior e mais bonito propósito de Deus para a vida da mulher. O de ser mãe. Sabe quando a gente tem essa oportunidade de gerar e de ter filhos? Sabe o que a gente tem como responsabilidade e como privilégio de fazer? Criarmos discípulos de Jesus. Criarmos pessoas que aprendam a amar Jesus. Nós temos a oportunidade de criarmos pessoas de bem, que contribuam com a sociedade. Nós temos a oportunidade de deixar legados. Nós temos oportunidades de impactar as próximas gerações através da vida dos nossos filhos. Mas aquelas que não geram, elas não têm essa oportunidade. E talvez você me pergunta,
Lívia, mas e aquelas que não têm como gerar? Aquelas que são estéreis? Aquelas que não engravidam? Eu quero dizer para você que em Deus todas as coisas é possível. E aí eu me lembro de Ana. Ana não era mais nova, mas ela tinha o desejo de ter filhos. E o que me chama a atenção na história de Ana é que antes de gerar filhos, naturalmente ela gerou espiritualmente. Nós precisamos incentivar mulheres e levar a essas mulheres a esperança de que Deus pode realizar ainda milagres nos dias de hoje. É possível. Nós temos aqui uma mulher, infelizmente ela não está hoje, mas que viveu recentemente o milagre da gestação. Não podia gerar e Deus permitiu que gerasse. E é assim que Deus faz. Mas primeiramente a gente tem que levar ao Senhor, entregar para Ele o desejo do nosso coração, dizer para Ele das nossas limitações e pedir ao Senhor com pureza, com entrega, rasgando o coração e dizendo para Ele: Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode todas as coisas. Então que nós, mães, possamos ajudar outras mulheres que ainda estão nessa caminhada em busca e aguardando no Senhor esse tempo, entendendo que é possível viver um milagre e gerar filhos. O segundo ponto que eu quero conversar com vocês é dizer para você, mãe, livre-se da culpa. Mateus 2, 16, 18 vai dizendo: quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ele ficou furioso. Ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo, lá em Belém e nas proximidades. Esse texto ele descreve um dos episódios mais tristes e cruéis ligados ao nascimento de Jesus, a matança dos inocentes. Herodes, movido por inveja, por medo, ele mandou matar todos os meninos pequenos, para que pudesse então conseguir matar o Messias prometido. E aí a Bíblia não registra isso, mas humanamente, refletindo e pensando, eu fico pensando que Maria possa ter sentido muita dor diante dessa tragédia, mas também por algum momento ela pode ter sentido também culpa, porque por conta de seu filho, muitos inocentes estavam morrendo. Ainda que ela não fosse responsável por isso, ainda que essa culpa não fosse real, porque não era uma culpa real, mas ela pode sim ter sentido essa dor, a dor da perda de tantos inocentes. E aí quando eu olho para nós, essa também pode ser uma suposição e uma verdade, e algo muito comum na vida de muitas mães. Esse sentimento de culpa, que por muitas vezes a gente carrega. Quantas vezes nós como mães nos sentimos assim? A gente se cobra com dureza, a gente se responsabiliza por coisas que estão fora do nosso alcance, do nosso controle, e a gente carrega pesos que Deus nunca nos deu para carregar. E aí a gente sofre, porque a gente começa a carregar as culpas que não são nossas, culpas que não são reais. Nós carregamos culpa por falhas do passado, por decisões que cometemos, por palavras que falamos, ou por palavras que não falamos, ou por coisas que não fizemos, por atitudes impulsivas em momento de cansaço, de desgaste. Culpa por não conseguirmos proteger nossos filhos de tudo. Às vezes nós culpamos até porque os nossos filhos se desviam enquanto grandes dos caminhos do Senhor. E aí muitas vezes é possível que a gente pergunte para o Senhor: onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei? Sabe, irmãs, eu tenho tido a oportunidade de conversar com muitas mulheres ao longo desses anos, e muitas delas relatam isso, esse sentimento de fracasso. Elas dizem isso: eu me sinto fracassada, porque os meus filhos estão afastados dos caminhos do Senhor. Eu criei nos caminhos do Senhor, eu ensinei, eu levava para a igreja, mas hoje eles estão afastados. E carregam essa culpa, e dizem que se sentem fracassadas quanto mães. E muitas vezes essa culpa, ela traz uma dor que não se pode tratar, porque esse fardo ele se torna pesado demais.
Principalmente quando a gente acredita que a salvação dos nossos filhos depende da gente. É muito comum a mãe olhar para o filho e achar que a salvação deles depende única e exclusivamente de nós. E eu quero dizer para você, a salvação dos nossos filhos não depende completamente de nós. Nós somos participantes disso. Nós fazemos parte disso. Mas não somos responsáveis inteiramente por isso. Deus é quem salva. É Ele quem faz. É Ele quem convence. E aqui está uma palavra que pode trazer para você hoje: liberdade. O nosso papel não é salvar os nossos filhos. O nosso papel é semear na vida dos nossos filhos. O nosso papel é plantar sementes no coração dos nossos filhos. Você semeou enquanto seu filho era criança? Enquanto ele era jovem? Hoje ele está afastado, mas foi semeado a palavra de Deus. Você plantou sementes no coração e na vida dos seus filhos. 1 Coríntios 3:6, o apóstolo Paulo diz: eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem deu o crescimento. O nosso papel é plantar. Outros chegarão na vida dos nossos filhos e vão regar essa semente, mas apenas o Senhor dará o crescimento. É Ele quem dá o crescimento, é Ele quem convence, é Ele quem traz de volta, é Ele que toca no coração, que incomoda, que resgata, é Ele. Nós, mães, não temos mais o poder de fazer isso. Enquanto os nossos filhos são pequenos, a gente leva, a gente carrega, a gente decide. Depois que eles crescem, a gente precisa descansar e entregá-los para Deus, porque é Deus quem faz. Esse texto ele não fala diretamente sobre maternidade, eu sei, mas ele se aplica perfeitamente dentro desse contexto. Nós plantamos, outros regam, mas é Deus quem faz crescer. É Deus quem faz a obra de transformação na vida dos nossos filhos. A salvação e a conversão, o amadurecimento espiritual, tudo isso está nas mãos de Deus. Ele pode fazer todas as coisas. Por outro lado, existem culpas legítimas. A gente está falando de culpas irreais, mas também existem aquelas culpas legítimas que muitas mães carregam. Por exemplo, culpas que são comuns no nosso dia a dia. Quando a gente, por exemplo, quando tem uma criança pequena, a gente perde a paciência. E a gente grita, a gente ofende, e muitas vezes a gente fala palavras que a gente não deveria fazer e falar. E a gente erra com os nossos filhos, e aí a gente sente imediatamente a culpa por ter feito aquilo, porque não era o que a gente gostaria de fazer. Quem nunca? Quem nunca errou? Quem nunca se sentiu culpada por isso? Isso é comum. Essas culpas são comuns, mas eu quero dizer para você, você não é perfeita. E é por isso que você erra, é por isso que eu erro. Nós não somos perfeitas. E a maternidade não é um lugar de perfeição. Deus não nos fez mães para sermos perfeitas. Deus nos fez mães para cuidarmos com excelência e darmos o nosso melhor para os nossos filhos. Mas Deus nunca nos pediu perfeição. E muitas vezes o que consome a nossa vida, a nossa mente, o nosso interior, o que desgasta a gente por dentro, é porque a gente tenta e a gente tenta e a gente tenta o tempo todo ser perfeita. E aí quando a gente se depara com os erros, com as falhas, com as nossas limitações, com os nossos erros, a gente se frustra. A gente se culpa. E a gente diz para nós mesmas: nós somos péssimas mães. Mas isso não é uma verdade de Deus para nós. Sabe por quê? Porque Deus conhece o nosso interior. Ele sabe do nosso amor pelos nossos filhos. Ele conhece aquilo que está ali dentro, que foi colocado por Ele mesmo. Ele sabe que tudo que a gente quer e a gente deseja é dar o melhor pelos nossos filhos, ainda que muitas vezes a gente não consiga. E diante dessas culpas que são reparáveis, sabe o que a gente pode fazer? Pedir perdão. Recentemente eu, em casa, fiquei muito brava com algo que a Ana Clara fez. E depois que aquela raiva passou, eu me senti culpada por ter feito e falado com ela do jeito que eu falei.
E depois o Espírito Santo, e eu no caminho vindo para a igreja, porque isso foi antes de vir para a igreja, o Espírito Santo veio falando no meu coração, me confrontando, me ensinando, me exortando e me fazendo ter consciência do meu erro. E ele disse para mim: esse erro é reparável, conserta, repara os danos. E aí eu pude, ao chegar aqui na igreja, eu falei com o Ismael, falei: amor, sobe, Giovana sobe e a Ana fica. E ali dentro do carro mesmo eu pude falar com ela sobre aquilo que eu havia feito, por que eu havia feito, o tanto que eu havia ficado com raiva. Mas eu pedi perdão. E eu disse para ela: me perdoa, minha filha. Eu não deveria ter feito isso. Eu não deveria ter falado com você do jeito que eu falei. E ali a gente chorou, a gente se perdoou. E eu toquei a vida. Sabe por quê? Porque é isso que a gente precisa fazer. Todos os momentos que a gente errar com os nossos filhos, o que a gente precisa fazer é ter humildade para reconhecer os nossos erros, nos arrependermos e tocarmos a vida. Agora existem sim erros irreparáveis. Aqueles erros que quando a gente olha, a gente pensa: não tem mais como voltar atrás. Já foi, já fiz. E não há mais como reparar esses danos. E aí diante disso, o que a gente faz? Diante disso a gente se arrepende. A gente pede perdão para Deus. E a gente se perdoa. E a gente descansa na graça de Deus, entendendo que a graça dele está sobre nós. Existe graça sobre nós. Os erros irreparáveis não têm conserto, mas tem perdão. E diante desses erros, tudo que a gente precisa fazer é colocar diante de Deus e pedir ao Senhor: me perdoa, Senhor. Me perdoa, me ajude a ser melhor daqui para frente. Nós não caminhamos e nós não devemos caminhar carregando esse fardo. Ele é pesado demais para nós. Coloque as suas culpas, seja ela os seus erros reparáveis ou irreparáveis, coloque nos pés de Jesus, leve até a cruz e diga para Ele: Senhor, carrega para mim, cuida disso para mim. Eu não posso cuidar, eu não posso fazer, mas o Senhor pode. Ele é suficiente para fazer. Ele já pagou um alto preço na cruz e levou sobre Ele as nossas culpas, os nossos erros, as nossas transgressões, para que hoje a gente não mais precise carregar. Então, Deus te trouxe aqui essa noite para dizer para você: coloque diante dele as suas culpas e peça para que ele carregue as suas culpas. Ele já pagou o preço por isso, você não precisa pagar. O terceiro e último ponto que eu quero falar com vocês é: livre-se da autossuficiência. Lucas 1:38 vai dizendo: eis aqui a serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Maria, ela recebeu um chamado grandioso. E diante de algo tão maior do que ela poderia ter recusado, ela poderia ter fugido, ela poderia ter dito: não, eu não quero, eu não aceito, eu não posso, eu não consigo. Mas não foi isso que ela fez. Ela simplesmente disse para aquele anjo, e naquele momento ela disse ao Senhor: eis aqui a serva do Senhor. Maria entendeu que não precisava ser suficiente naquele momento, mas que a sua suficiência estava totalmente em Deus. Bastava estar apenas ali disponível e disposta a fazer aquilo que Deus a chamava. A sua força estava em reconhecer as suas limitações, mas também se entregar totalmente à vontade de Deus. E essa é uma lição que nós, mães, precisamos entender e aprender. Não fomos chamadas para dar conta de tudo. Não fomos. Mas para depender completamente daquele que dá conta de tudo. Toda vez que a gente tenta dar conta de tudo, toda vez que a gente tenta fazer com as nossas próprias mãos, com os nossos próprios esforços, diante daquilo que a gente não tem como fazer, a gente se cansa, a gente se sobrecarrega, a gente se frustra, a gente se decepciona e a gente se sente fracassada. Então hoje a palavra de Deus é clara em dizer para você: você não precisa dar conta de tudo. Ele dá conta de tudo. A autossuficiência, por um momento, ela pode até parecer força. Porque quando a gente olha diante de uma situação e a gente acha que a gente pode dar conta daquilo, que a gente pode resolver aquilo, a gente se enche de coragem e de força e diz: eu vou fazer. Eu vou fazer. Deixa comigo, eu vou fazer. A mãe tem muito isso.
ela assume, ela puxa para si, ela traz para si a situação do filho. E ela diz, eu vou resolver. Só que existem momentos que nós não podemos resolver. Existem momentos que nós não somos capazes de resolver. Existem coisas que nós não podemos fazer. Só Ele pode fazer. E a gente precisa entender que tudo que acontece na vida dos nossos filhos, tudo aquilo que acontece na vida dos nossos filhos, tudo está debaixo da permissão de Deus. Tudo está debaixo do propósito de Deus. E todo o controle está nas mãos de Deus. Ser mãe não é ser heroína o tempo todo. Tem momentos que nós vamos ser, mas tem momentos que a gente não vai conseguir ser. E tudo bem. Tudo que nós precisamos ser é mulheres tementes ao Senhor, confiantes no Senhor e servas do Senhor. Dia após dia, nós precisamos reconhecer que há momentos que só Deus pode fazer por nós. Muitas vezes a gente tenta fazer do nosso jeito e a gente não se achega ao Senhor colocando diante dele as nossas fraquezas, porque muitas vezes somos fracas, embora muitas vezes não queiramos parecer fracas, mas somos fracas. E a gente não coloca diante de Deus as nossas fraquezas, quando na verdade tudo que nós precisamos fazer é colocar diante dele as nossas fraquezas, as nossas limitações, as nossas incapacidades, e dizer para ele, Deus, faz por mim, faz para mim. E aí a gente fica tentando e não dá certo. Sabe o que a gente precisa fazer? Se prostrar diante dele, buscar ele face a face, orar, interceder pelos nossos filhos e deixar que ele faça aquilo que é para ele fazer. E aí eu quero compartilhar com vocês um outro testemunho. No dia 13 de junho de 2023, depois de 6 anos sem crise convulsiva, Ana Clara voltou a convulsionar. Naquela época a gente estava fazendo uma diminuição nos remédios dela e a médica, a neurologista dela, disse assim, mãe, Ana Clara está muito bem, 6 anos sem convulsão, não tem necessidade da gente manter esses remédios todos, vamos tirar. Eu falei, é possível, vai dar certo, vai, do jeito que ela está, não tem risco. Falei, então vamos, porque o que eu mais queria era ver a minha filha sem a dependência dos remédios. Então eu falei, vamos sim. E começamos a tirar os remédios aos poucos. E aí, no dia 13 de junho de 2023, ela já estava completamente sem aquele medicamento no organismo. E quando foi por volta das 7h30 da manhã, ela começou a convulsionar. E aí ela levantou do quarto, naquele momento ainda de entendimento, de lucidez. Ainda estava presente, não estava ausente. Porque assim que ela começa a convulsionar, ela consegue ainda se comunicar. Passa um tempo, ela fica ausente. E aí ela fica convulsionando sem se comunicar com a gente. E naquele momento ela chegou ao meu quarto e falou, mãe, eu estou passando mal. E eu dei um pulo da cama. O pastor estava em viagem, não estava em casa. Naquele dia, pela misericórdia de Deus, estavam meus pais em casa comigo. E aí quando ela começou a convulsionar, eu já sabia que não teria como fazer nada em casa. Levei a Ana Clara para o hospital. Ao chegar lá no hospital, ela rapidamente foi atendida e foi colocada no soro com os medicamentos. E ali o médico começou a tentar fazer com que a Ana Clara voltasse na enfermaria com os medicamentos de primeiros socorros. E o tempo foi passando, a agonia foi aumentando, porque as horas foram se passando e a Ana Clara não voltava. Nós chegamos por volta de umas 7h40, 7h50 no hospital. Ana Clara já estava convulsionando e ela ficou até 12h30 convulsionando. E foi pavoroso, foi angustiante, foi desesperador. Porque certa vez a médica disse para mim assim, mãe, essas convulsões que a Ana Clara tem, elas são tão fortes que há uma possibilidade de, ao retornar dessas convulsões, ela retorne com muitas sequelas. Então você precisa ser forte e você precisa se preparar. E aí, eu lembrei daquela palavra em uma das vezes que ela convulsionou antes. E naquele dia, estava sendo a pior das convulsões por tempo. 5 horas convulsionando sem voltar.
E eu comecei a clamar ao Senhor. Estávamos eu e Ana Clara, e ela desacordada, sem falar, convulsionando. E eu comecei a falar com Deus, e eu comecei a clamar, a orar e a chorar, e pedir ao Senhor: tenha misericórdia da vida da minha filha. E Deus disse para mim: ore por ela, clame a ela pelos órgãos, vai tocando no corpo e vai orando pelos órgãos. E vai orando pelos órgãos e por todas as partes do corpo dela. E eu fui fazendo aquilo, e o Espírito Santo foi falando comigo. E eu fui orando por ela, e eu fui colocando a mão no corpo dela. E eu fui pedindo ao Senhor: Senhor, cuida, Senhor, cura, Senhor, livra. Senhor, não permita que hajam sequelas no corpo, no cérebro da minha filha. Eu quero minha filha de volta do jeito que ela é. Traga ela de volta. E eu orando e eu pedindo naquele momento de desespero. E naquele momento o Espírito Santo foi ministrando no meu coração e disse para mim: existem coisas que você, como mãe, ainda que você quisesse, ainda que você pudesse, ainda que você desse tudo de você, você não teria condições de fazer. Sabe por quê? Porque existem coisas que só eu posso fazer. E eu disse: eu sei. Então faz, por favor, faz. E ela ali convulsionando, e Deus falou para mim assim: adore. E aí eu me lembrei de um texto de Abraão, quando ele foi levar o seu único filho ao sacrifício. E ao chegar ali, no pé daquele monte, ele disse para os servos: esperem aqui, eu vou subir com o menino, nós adoraremos e desceremos. E naquele momento aquela palavra falou no meu coração. Eu falei assim: eu já entendi. O Senhor quer que eu adore em meio às circunstâncias. O Senhor quer que eu adore no meio da dor. O Senhor quer que eu adore no meio do sofrimento. Eu vou adorar. E naquele momento, Ana Clara, desacordada, convulsionando, porque eu olhava os seus olhos e os seus olhos estavam revirando. E ali eu comecei a adorar ao Senhor. E eu comecei a cantar em alta voz naquela enfermaria onde estávamos só eu e ela. E eu comecei a cantar: nada temerei, eu sei que não estou sozinho, o Todo-Poderoso é o meu amigo. E aí naquele momento que eu comecei a cantar, a Ana Clara, ela começou a cantar junto comigo. E ela cantava tão forte, e ela cantava tão forte, e eu falei: glória a Deus, o Senhor está aqui. Eu pude sentir a presença de Deus naquele lugar. E Deus dizia para mim: eu estou aqui, eu estou cuidando, eu estou com você. Sabe, muitas vezes Deus não nos livra do sofrimento, mas Ele passa conosco pelo sofrimento. E a mãe, ela passa muito por isso, porque tudo que a mãe não deseja é ver o filho sofrer. Só que aí eu me lembro de Maria, novamente. Maria viu seu filho sofrer. Maria viu o seu filho sofrer as piores dores. Mas ela cria num Deus, ela confiava num Deus que tinha propósitos para o seu filho. Deus levou o seu filho, mas o propósito foi cumprido. E Maria foi cuidada por Deus, foi confortada por Deus, foi consolada por Deus, porque Maria entendia que seu filho não era seu, mas era dele. Assim como nós precisamos entender, os nossos filhos não são nossos, os nossos filhos são dele. E tudo que nós precisamos fazer é aprender a descansar no Todo-Poderoso, porque Ele é o nosso amigo na hora da aflição, na hora da dor, na hora do desespero, na hora das nossas incapacidades, naquela hora onde a gente olha e a gente percebe: o controle não é mais meu. Eu não tenho mais controle sobre isso. Agora é com Ele. E Ele diz para nós, Ele deixou uma promessa para nós, que estaria conosco todos os dias da nossa vida. E aí, depois que Ana começou a cantar, eu pedi: leva minha filha para a UTI. Ela não vai voltar aqui? Leva minha filha para a UTI. E eles começaram a movimentar a UTI e subiram com a Ana para a UTI. Quando eles chegaram com a Ana lá em cima, a médica falou: mãe, fica aí fora, a gente vai precisar fazer um procedimento.
E aí eles colocaram um remédio intravenoso na Ana Clara e ficaram aquela equipe em volta dela. E daqui a pouco elas me chamaram lá fora: mãe, pode entrar. E quando eu entrei, estava a Ana Clara deitada na cama e eu só queria vê-la acordar bem. E aí ela olhou para o lado e ela falou: oi, mãe, eu tô com muita fome. Eu falei: ela tá bem. Ela tá bem. E Ana Clara voltou sem sequelas. Ana Clara voltou para a glória de Deus. Ana Clara tá aqui. E sabe aquilo que o médico diz que ela não poderia, que ela não conseguiria? O Senhor tem feito no tempo dele, da forma dele, da maneira dele e na proporção dele. Eu glorifico a vida da minha filha, sabe por quê? Porque sobre a vida dos nossos filhos, quem tem autoridade para falar e para profetizar e para declarar sobre a vida dos nossos filhos somos nós, que somos mães. Essa autoridade te foi dada por Deus para nós. Então comece a declarar no mundo espiritual palavras de bênção sobre a vida do filho de vocês. Eles estão afastados dos caminhos do Senhor. Começa a dizer: em nome de Jesus, o meu filho vai voltar. Não é no seu tempo, não é na sua forma, não é da sua maneira, mas é da forma dele. Sabe, minha avó, muito temente ao Senhor, mãe de 8 filhos, toda a sua vida, viúva, cuidou com muito amor, com muito afinco, com muito zelo e sempre nos caminhos do Senhor. E a maior preocupação e o desejo da minha avó eram que todos os filhos fossem salvos. Porque quem entende a missão da maternidade, o maior desejo que se tem é de que seus filhos se salvem. É esse o maior desejo de uma mãe que entende a sua missão. O desejo de que seus filhos sejam salvos. E a minha avó, ela falava: eu desejo ver os meus filhos salvos. E aí o primogênito dela teve um AVC muito sério, ficou internado. E antes de morrer, um pastor foi visitá-lo. E aí ele disse para esse pastor assim: pastor, faça uma oração comigo e peça para Deus para ele me tirar daqui. Porque se ele me tirar daqui, eu vou servi-lo por todo o resto da minha vida. Eu vou servi-lo. Mas se ele não me tirar daqui, eu quero me reconciliar com ele. E eu quero estar com ele. E aquele pastor fez aquela oração com ele ali naquele momento. E Deus levou. E aí eu me lembro quando eu cheguei na casa da minha avó, naquele ambiente de luto, minha avó sentadinha na poltrona. E aí ela falou assim com Ismael: Ismael, meu filho, me responde uma coisa. Eu tenho muita preocupação, eu tenho uma dúvida e eu preciso saber. Eu preciso saber se o Pedro foi salvo. Me diz se ele foi salvo. E aí, diante dessa história que eu acabei de narrar aqui para vocês, o Ismael falou para ela assim: foi sim, ele foi salvo. No momento de morte, antes da morte, no leito, no momento de dor, ele se reconciliou com o Pai. Ele está nos braços do Pai. E ali ela glorificou, ela falou: obrigado, Jesus, por ter salvado meu filho. Agora ele está nos braços do Senhor. Sabe, mãe, eu não sei qual é a sua situação. Eu não sei se você tem um filho que tem uma enfermidade. Eu não sei se você é uma mãe que tem um filho afastado dos caminhos do Senhor. Eu não sei se você sofre porque os seus filhos estão distantes e vivendo algo diferente daquilo que você sonhou para eles. Eu quero dizer para você, ainda que vocês tenham sonhado com os filhos de vocês, existe um sonho perfeito e um plano perfeito que não pode ser frustrado. E esse sonho e esse plano são os planos do Senhor. Não perca a sua fé. Não perca a sua fé. O Senhor, Ele tem um controle sobre todas as coisas. Ainda que os nossos olhos humanos não enxerguem, o Senhor já sabe e já tem planejado todo o futuro dos nossos filhos. Apenas creia. Ele tem as suas formas de fazer. E nessa noite eu tenho um convite para você. O convite ao descanso. Eu quero convidar você a descansar no Senhor. A maternidade, ela não é um caminho fácil, não. Ela é desafiadora, como eu falei. Ela é feita de noites longas, muitas vezes, de choros que ninguém percebe, que ninguém vê, de decisões difíceis que temos que tomar, de orações constantes.
mas também é uma estrada onde Deus caminha do nosso lado, mesmo quando a gente muitas vezes se sente sozinha. Jesus, Ele conhece o nosso coração. E Ele diz para nós com a sua voz firme e doce. Ele diz para nós: venham a mim, todas vocês que estão cansadas e sobrecarregadas, e eu lhes darei descanso. E eu quero dizer para você também nessa noite, o que está em Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o seu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Hoje Ele te chama para deixar os fardos aos pés da cruz. Hoje Ele te chama para encontrar o descanso. Hoje Ele te chama para entregar as dores. Hoje Ele te chama para entregar as culpas. Hoje Ele te chama para entregar os medos. Hoje o Senhor te convida ao descanso. E tudo que Ele diz para você: não temas. Não temas. Você está comigo, eu estou contigo. Os seus filhos também estão comigo. E a gente precisa descansar, entendendo que a maternidade, ela não é um palco de autossuficiência, mas é um palco de dependência total no Senhor. E o lugar que nós temos que estar e habitar todos os dias da nossa vida é nesse lugar de dependência, reconhecendo que não somos nada sem Ele, mas que podemos sim desempenharmos bem a nossa missão se a gente entender que estamos aqui e que os nossos filhos são cuidados por nós apenas para levá-los ao propósito que Deus tem para a vida deles e não aos propósitos que nós temos para a vida deles. Não são os nossos propósitos, não são os nossos sonhos, não são os nossos planos, mas os planos do Senhor. São esses que prevalecem. Amém? Eu quero orar com você. Esse convite do Senhor é para você, mãe. Eu não sei como você chegou aqui essa noite, mas independente de qual seja a motivação do seu coração e que essa palavra tenha falado com você, vem aqui, vamos orar juntas? Vem, vamos orar. Nós vamos cantar essa música. E nesse momento em que estivermos cantando, eu quero que você coloque diante de Deus suas culpas, seus medos, seus fardos, suas dores. Sabe? Aquilo que tem apertado o seu coração, aquilo que muitas vezes tem tirado o seu sono, que tem te trazido tristeza, sofrimento. Vocês possam colocar diante do Senhor. Vem aqui à frente, vamos orar. Vamos cantar. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não parará. Seu amor brilhará e sempre cuidará de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu
podemos manifestar a nossa gratidão ao Senhor. Podemos sentir nesse lugar a manifestação do Teu poder, do Teu Espírito Santo entre nós. A Sua presença foi palpável nesse lugar. E eu nesse momento eu quero Te agradecer porque essas mães que estão aqui à frente entenderam, ó Pai, a Tua palavra e o Teu recado. E nesse momento eu quero Te pedir que em nome de Jesus, que o Senhor vá de encontro a cada dor, a cada sofrimento, a cada angústia, a cada preocupação. Tira o excesso de preocupação dos corações, tira a ansiedade dos corações, tira, Pai, o medo do futuro, que elas possam descansar no Senhor, entendendo que o amanhã pertence a Ti, que elas possam entregar os seus filhos em Suas mãos, que elas possam entender, ó Deus, que tudo que o Senhor faz é perfeito. Pai querido, alivia a alma, o espírito interior, em nome de Jesus. Pai querido, nós estamos aqui por uma missão que o Senhor nos deu. Entendemos, Senhor Jesus, que não somos nada, não somos ninguém se não tivermos o Senhor conosco, mas somos aquelas escolhidas e agraciadas pelo Senhor. E como somos felizes porque podemos fazer parte, Senhor, de uma geração de mulheres comprometidas com o Senhor e que tem entendido, ó Deus, que tudo que podemos fazer é dedicarmos os nossos filhos nas mãos do Senhor, é orarmos pelos nossos filhos e clamarmos por suas vidas, entendendo que é o Senhor quem cuida, entendendo que é o Senhor que transforma, entendendo que é o Senhor que livra, que liberta, que protege. Por isso, em nome de Jesus, nos ensina a descansar, descansar no Seu poder, na Sua soberania. Nos ensina, Senhor Jesus, a olhar para amanhã, Deus, com expectativa daquilo que o Senhor pode fazer. Mesmo que os nossos olhos naturais não enxerguem, Pai, mesmo que as circunstâncias digam ao contrário, que nós possamos olhar para o amanhã e enxergar um futuro para os nossos filhos, que nós possamos, ó Deus, ter a certeza da salvação dos nossos filhos, que nós possamos, ó Deus, nos sentirmos bem-sucedidas nessa missão, entendendo, ó Deus, que nós não precisamos ser boas demais, não precisamos ser perfeitas. Alivia de nós esse fardo que faz nos sofrer, alivia de nós, ó Deus, esse fardo da perfeição que muitas vezes a gente deseja viver. Não somos perfeitas, não precisamos ser perfeitas, precisamos estar dispostas a obedecer ao Senhor, precisamos estar disponível ao Teu chamado, precisamos dizer sim ao Senhor para impactar a vida dos nossos filhos, para fazer e ensinar os nossos filhos a amar ao Senhor. Ajuda-nos a ensinar os nossos filhos a amar ao Senhor. É tão difícil, Pai. Existe uma guerra no mundo espiritual, existe, Deus, as influências externas desse mundo decaído, mas nós queremos, em nome de Jesus, declarar que os nossos filhos são do Senhor. Nossos filhos são do Senhor. Declare nessa noite: o meu filho é do Senhor, o meu filho é do Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Cuide das nossas casas, cuide das nossas famílias, cuide dos nossos filhos. Esteja conosco todos os dias, nos fortaleça na caminhada e não nos deixe esmorecer. Dá-nos, ó Pai, bom ânimo para seguirmos, porque temos a certeza de que nesse mundo teremos muitas aflições, mas o Senhor venceu e nós vencemos juntamente com o Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso
amor de Deus, o nosso Pai, que a graça da salvação em Cristo Jesus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus